Chega dos planos irem embora, chega dos planos não darem certo, chega dos planos serem destruídos. É isso mesmo. Nós vamos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que tem acorrentado a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento de intimidade com Deus. E hoje viveremos uma grande parte da história, narrada ainda no Salmo 51, como diz a nossa série. Seguimos em diante. Vamos orar? Prepara o teu coração para receber essa palavra, para receber essa orientação, discernimento. Gente, e um alerta importante. Se você é do tipo de pessoa que fica atrás de revelação toda hora, eu vou te dar um conselho. Procura um fotógrafo e casa com ele, né? Uma fotógrafa e casa com ela. Porque esse negócio de toda hora revelação, 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 gente, isso aí só quem faz é fotógrafo, tá? Eu não quero que vocês vivam uma fé mística, achando que essa fé é um gênio da lâmpada mágica. Pessoas que procuram revelação toda hora já estão perdidas e não estão próximas de Deus. Altemir, que bom que você está aí. Já estava preocupado achando que você não vinha hoje. Já ia receber falta. Amém? Vamos embora, gente? Vamos começar então? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou por este momento. Obrigado por nos permitir sermos íntimos de Ti, buscarmos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, Tu és santo e poderoso, santo e maravilhoso. Sabemos que os Teus milagres continuam acontecendo. O Senhor sempre realizará a Tua boa obra. Então, em nome de Jesus, clamamos. Dê-nos o pão de cada dia e envia-nos o maná. Nos dê a provisão necessária, Senhor. Nos dê a provisão também transbordante. Pai querido e Pai amado, que nós tenhamos um coração humilde para que possamos aprender. Então fale conosco, trabalhe em nosso coração, nos dê entendimento e discernimento da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Cristo Jesus, nós suplicamos e pedimos e também clamamos pela Tua Santa Presença. Amém, amém e amém. É muito interessante você entender o poder da oração. Entende que nós vamos orar e agir. Todo dia nós estamos vivendo isso aqui. Nós não estamos orando pedindo para Deus dar a palavra e a Bíblia está fechada. Gente, isso é loucura. Tem gente, né, Ana, que acaba se perdendo na fé por conta disso. Tem gente que pega, abre a Bíblia, põe o dedo e acha que isso é um falar do Senhor com ela, quando na verdade não. Às vezes você pode até fazer isso, mas aquele texto fica confuso e você pensa, bom, isso aqui não é para mim. Eu estou convocando você não para uma igreja e nem para uma religião. Eu não quero que você viva com base nisso, né? E você toma a decisão da sua própria vida. Mas o que eu quero trazer para ti é um discernimento verdadeiro, a palavra real. E por que nós usamos a Bíblia como manual de instrução? Porque a Bíblia há milênios vem dando certo. Então quem sou eu para ficar rebatendo ou tentar criar coisas que não têm resultado? Eu não preciso aqui ficar falando balela para você ouvir, claro que não. Gente, isso é inteligência, tá? Então, eu usar a Bíblia como manual de vida é uma inteligência. E até hoje, tudo que tem nela é comprovado e que realmente traz benefícios a todos nós. Vamos lá. Continuando o livro de Salmos, ontem paramos no versículo de número 9, né? De Salmo 51, vamos embora. Prepara o coração aí, deixa Deus falar com você, deixa Deus te dar discernimento e entendimento. Nós estamos numa semana onde nós estamos nos livrando da culpa, nos livrando da vergonha, nos livrando do medo, da insegurança. Nós estamos nos livrando de tudo isso, mas sabe como? Se arrependendo. Não dá para você se livrar do seu ego, do seu eu, não dá para você achar que você é autossuficiente, que você é suficiente, que não é. Eu e você precisamos ter humildade para nos arrependermos. Então, continuando o versículo de número 9, recapitulando, Davi diz, esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Davi falou assim, Deus, esconde, né, o teu rosto do meu pecado. Dá um delete aí nas minhas iniquidades, porque eu quero mudar daqui para frente. Você precisa ter isso no coração, você precisa querer mudar daqui para frente. Não pense você que de repente, num piscar de olhos,
você vai ser modificado. Não é assim que funciona. Nunca foi assim, nunca será. Vai doer, o processo vai doer, mas vai ser libertador, vai ser transformador. Você não vai se reconhecer em 2027, sabe por quê? Porque em 2026 você vai plantar, em 2026 você vai trabalhar, em 2026 você vai investir, em 2026 você vai fazer mais do que fez em 2025. Eu estou falando para pessoas conscientes, eu não estou falando para pessoas que tratam a fé, eu não estou falando para as pessoas que tratam a Deus como um gênio da lâmpada mágica, como algo místico. Não estou falando disso. Eu estou falando com pessoas maduras que se desenvolvem, não é? O pessoal está aqui no ao vivo aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouquinho nós temos um momento exclusivo com cada um de vocês. Olha só, no versículo 10 diz o seguinte, Davi fala o seguinte: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, a tua fraqueza hoje muda de cenário. Só que você precisa ter um posicionamento da mesma forma que Davi teve. Para quem não sabe e para quem não acompanhou os vídeos anteriores, Davi está vivendo um processo de dor muito grande por conta de um adultério. Davi mandou que o seu melhor soldado para frente da batalha para que ele morresse mesmo, para que ele pudesse ali ter posse da mulher dele. Então, Davi está clamando a quem resolve. Talvez você está clamando e contando para quem não resolve ou só quer fofocar. Então não vai ter mudança na tua vida. Você sabe por que os conselhos de quem está próximo de você não funcionam? Porque os conselhos de quem está próximo de ti é só o seu bem, só quer o seu bem. Não te confronta, não usa estratégia. Às vezes é melhor você pagar um conselheiro do que continuar escutando os conselhos das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um fato. E olha que interessante. Davi fala assim: crie em mim um coração puro. Davi sabe, e você precisa entender, que o teu coração é perverso. Não, Léo, você não sabe. Eu vou para a igreja, eu dou dízimo. Você quer ser santo para quem? Para mim ou para você? Porque a Deus você não engana, a mim você pode até enganar. Mas como o Espírito de Deus testifica em mim, e a obra que é verdadeira ela se torna um árbitro dentro de mim, um árbitro da paz, eu não me engano com as falsas palavras, eu não me engano com as palavras bonitas, né? Nós precisamos entender que existe pecado no nosso coração, existe algo ruim em nosso coração que nós clamamos ao Senhor agora e clamaremos no final da live, do vídeo, da live, para que o Senhor realmente nos purifique. É exatamente dessa forma que nós avançamos em 2026. Chega de crise emocional, crise financeira, crise sentimental, crise espiritual. A gente vive numa vida cheia de turbilhões, quando na verdade precisamos praticar cada detalhe, cada tarefa, ok? Convido pessoas maduras a quererem continuar, a romperem em 2026. E aí Davi fala assim: Senhor, ó Deus meu, crie em mim um coração puro, porque meu coração é perverso. Eu quero coisa da carne, né? O que é coisa da carne? Eu quero oba-oba, eu quero ter relação com várias pessoas, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar certo, eu quero fazer de qualquer jeito, eu quero acordar a hora que eu quiser, eu quero fazer como eu bem quiser. Então Davi estava falando exatamente isso, e você precisa ter esse ato de coragem para falar com o Senhor, para você falar para Ele sobre aquilo que está impuro no teu coração, porque se Davi pede um coração puro, significa que o coração dele está impuro. Olha só o que a Tatiana falou assim, ela falou: Léo, é verdade, eu falei com Deus para Ele me ajudar a aprender a romper essas crises. Olha que interessante. Então, o que a Tatiana está fazendo, ela está fazendo da forma certa, ela está num ambiente onde ela está adquirindo conhecimento, né? Ela está tendo uma aquisição desse conhecimento e ela vai daqui a pouco colocar em prática. Léo, o que é colocar em prática? Deus, crie-me um coração puro, ou seja, o que está perverso no meu coração? Então, por exemplo, eu quero torrar todo o dinheiro que eu ganho. Isso está impuro no meu coração. Eu preciso tratar isso. Eu preciso desenvolver táticas de forma estratégica, intencional, para que eu saia desse mundo de só gastar, só gastar, só gastar.
Entende? Isso é só um exemplo simples. Davi, no caso, tinha cobiçado a mulher do próximo, matado o marido dela e, na sequência, tomou posse ali da esposa dele, né? Teve relações com ela de forma errada, incorreta. Então, você precisa tomar essa decisão e falar ao Senhor: eu tô com esse problema na vida financeira, eu tô com esse problema no casamento, na área emocional, filhos, família, emprego, me ajuda a ter uma conduta melhor, me ajuda a ter uma conduta mais íntegra, me ajuda a ter, Pai, posicionamento, porque Davi está pedindo aqui, olha só, e renova dentro de mim o espírito inabalável, ou seja, se Davi está pedindo para renovar, é porque Davi já tinha. Então, muitas das vezes você já tem algo da parte de Deus, só que você talvez se perdeu, talvez você não esteja dando valor. Então pede para que Deus renove dentro de ti um espírito inabalável. Esse é o espírito do Senhor, é um espírito da verdade, é um espírito de ousadia, é um espírito inabalável. Para você continuar avançando em 2026, não tem fórmula mágica, não dá para pular 7 ondas, não depende da posição do sol nem da lua. Estou chamando você, estou convocando você para viver uma fé madura, sem loucura, sem crise. Você não precisa de corrente, você não precisa fazer sinal nenhum. Você precisa apenas crer e crer no Senhor. E aí Davi continua clamando a Deus, né? Não me afastes da tua presença. Olha só, isso aqui é muito interessante. Olha o que o Altemir falou assim, falou: Léo, eu pedi para Deus tirar minha ansiedade, não estava conseguindo nem dormir. Deus foi muito bom comigo. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns, Altemir, que bom, continue nessa fé. Uma fé sincera, uma fé verdadeira e uma fé madura, sem loucura. Não me afaste da tua presença. Isso aqui me deixa um pouco intrigado. Por quê? Gente, para quem não conhece, né? Davi tinha seus cavalos, seus cavaleiros, bens, riquezas. Ele tinha tudo. Era o homem mais temido daquela época, né? Alana, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe grandemente. Então, olha que interessante. Peraí, ele tinha tudo. Davi tinha os melhores contatos. Davi tinha muito crédito na praça, entende? Davi tinha riqueza, Davi tinha poder, Davi tinha tudo que você possa imaginar. Tudo, absolutamente tudo. E ainda Davi pega e fala: não me afastes da tua presença. Ah, esse Deus tem alguma coisa que nós talvez não estejamos vendo. A novela falou assim: Léo, você acha que estamos no fim do tempo? Sim, estamos. Ela continua: tenho muito medo. Tem alguma palavra para me acalmar? Tem a palavra de Deus, só ela pode te acalmar. Remédio pode fazer você dormir, remédio pode te tranquilizar, né? Ali no seu sistema nervoso, toda a parte do corpo, mas é a palavra de Deus que traz a paz, que excede a todo entendimento. Não é o que eu acho, lembrando que eu não falo o que eu acho, é aquilo que está escrito e eu não vou combater aquilo que é comprovado, ok? E aí é o seguinte, Davi pega e fala para Deus: não, ô Deus, não se afasta de mim não, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não dá para entender. Para refletir um pouquinho. Olha que interessante. Nós estamos falando de uma pessoa com poder muito forte. Rafaela, nós vamos orar por você, viu? Fica aí na live. Não adianta nada só eu orar por você. Você também precisa orar por você e nós vamos orar juntos aqui, crendo na palavra do Senhor, na promessa dele. Olha que interessante. Não me afaste da tua presença. Gente, Davi não precisa de Deus. É loucura. Davi não precisa também do Espírito Santo, do Santo Espírito do Senhor. Vamos colocar aqui humanamente, tá? Eu estou trazendo aqui uma abordagem para que você reflita. Porque muitas das vezes, se nós... Gente, vamos ser sinceros. Quantas vezes nós oramos hoje? Davi orava 3, 4 vezes ao dia, né? Segundo narra os historiadores. Mas isso é muito interessante. Eu estou falando de alguém com poder. Eu estou falando de gente com dinheiro. Eu estou falando de gente assim rica demais. Não tem nem o porquê
ele clamar nesse momento de dor? Davi era o rei da bagaça, ele comandava geral, comandava tudo. E mesmo assim, ele se prostrava diante do Deus Altíssimo, diante do Criador do céu e da terra. E aí eu e você, que na fila do pão, né, modo de dizer, não somos ninguém, e na verdade todos nós seres humanos não somos ninguém na fila do pão, independente de cargo, poder, qualquer coisa, não somos ninguém. Aí Davi suplica a Deus, clamando a Deus, para que Deus não se afaste da presença dele. Gente, vamos usar aqui pelo menos a nossa parte intelectual que raciocina, que pensa: eu quero conhecer esse Deus, eu preciso ter intimidade com esse Deus. Por quê? Historicamente, tem o rei mais poderoso, tem o rei mais letal, né? Davi teve o seu reino ali, o seu poder, o seu exército que mais matou. E mesmo assim, ele pega e se prostra diante de Deus, clamando e suplicando pela presença de Deus. Então por isso que eu não falo sobre religião, eu não falo sobre placa de igreja, eu nem quero te assustar com isso. Eu quero te trazer para um momento de intimidade com Deus, ou seja, uma realidade sincera do Evangelho, da palavra do Senhor. Então me assombra um homem tão poderoso se diminuir diante de Deus. Porque nós, às vezes a gente ganha R$100 a mais no mês, a gente esquece de orar, a gente já gasta numa pizza aí e esquece. É ou não é verdade? Fala pro teu coração a sinceridade. É ou não é verdade que nós acabamos nos esquecendo de Deus? E aí eu tô falando que o cara mais poderoso, o homem mais forte, olha, é até difícil de mencionar, porque Davi tinha um poder enorme. Mesmo assim, ele era humilde. Para você crescer e avançar em 2026, você precisa ter humildade no coração, para você aprender, para você se prostrar diante de Deus e clamar pela ajuda dele. E é o que nós estamos fazendo aqui, dia após dia. Então fica a reflexão, para que você entenda realmente quem é esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que nos enviou Jesus para levar sobre ele todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões e por aí vai. Olha só que interessante. Davi pega e fala assim: restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Novamente, perceba os detalhes do Espírito de Deus. Antes, Davi pede o espírito inabalável, a força de Deus, o poder de Deus. Mas não é o poder de Deus de faz um bolo e aparece o bolo, né? Isso não é poder, gente, isso é loucura, isso é coisa de desenho. E aí então Davi pede o espírito inabalável, na sequência um espírito disposto a obedecer. Davi entende do mundo espiritual. Será que nós compreendemos do mundo espiritual da melhor forma possível? Porque Davi compreendia. Davi estava já entendendo como funcionava. Então é por isso que ele foi na fonte certa. Você precisa em 2026 ir na fonte correta. Chega de viver na fonte errada. Chega de viver em lugar que não vai acrescentar na tua vida, que não vai te transformar. Davi foi no lugar certo. Qual que é o lugar certo? O único que eu conheço também é a presença de Deus. Não sei como é que estão os teus pensamentos, teu coração, tua família, teu emprego. Eu não sei o que você tem feito ou não. Eu só sei que você na presença de Deus, em 2026 você avança. Mas não é chegar e ficar parado na presença de Deus. É clamar, é pedir, é se entregar, é viver com Deus, ok? É ter um relacionamento, igual eu tenho com vocês aqui. Dia após dia nós temos as lives, os vídeos, e certamente nós viveremos e avançaremos juntos. Por quê? Porque nós estamos aqui, gerando relacionamento, gerando intimidade. Então é isso que acontece dia após dia. Então Davi pede ao Senhor que o Senhor restitua a alegria dele da salvação, porque Davi já havia perdido. Tanto faz, tanto fez. É igual nós. Às vezes a gente não está nem aí para que
pelo feito que Jesus trouxe? Vamos ser sinceros? Porque se a gente se importasse tanto com o feito de Jesus Cristo, nós viveríamos uma vida diferente. Então, em alguma parte da sua vida, e eu falo da minha também, algum momento nós deixamos de lado a salvação. Algum momento nós deixamos de lado o Senhor. E você precisa assumir isso. Se você não assumir isso diante de Deus, você não vai querer se aproximar porque você vai estar com vergonha, você não vai querer orar porque você vai estar com medo, você vai estar se julgando, né? E se mutilando ali de uma forma bem triste, porque você acha que você tem o pior pecado do mundo. E não é para isso que você foi chamado. Não é para isso que você foi chamado. Amém? Olha que interessante. E aí, algo que Davi era tremendo nisso, porque Davi ele sempre, em contrapartida, falava para o Senhor algo interessante e também prometia a ele. Olha só. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ou seja, você é pecador, eu sou pecador, mas eu digo para ti, se volte para Deus, vá para os caminhos do Senhor. Eu não estou brigando aqui com a tua vida, não estou aqui te julgando, eu não estou aqui levando peso para ti. Eu estou aqui para mostrar para cada um de vocês e para mim mesmo também o caminho. Qual que é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não falei que a religião X é a verdade, o caminho e a vida. Eu não falei que a placa de igreja é que vai nos levar à verdade, o caminho e a vida. Não. Eu estou falando para vocês que é exatamente diferente. Assim como Davi fez com Deus, a minha missão também é fazer isso com vocês. Muitos de vocês estão magoados, machucados com alguma determinada denominação, alguma igreja, né? Ou algo do tipo, alguma religião. Por isso que eu estou querendo agora com vocês viver um momento de intimidade com Deus, porque é nessa intimidade que nós teremos um espírito disposto a obedecer. E se temos um espírito disposto a obedecer, é porque tem uma ordem do céu para a tua vida. É porque tem uma ordem do céu para você. É exatamente isso. Em 2026, eu sei de uma coisa, com a palavra de Deus você avança. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para finalizar esse nosso momento, para finalizar essa nossa etapa dessa quarta-feira, mais uma parte da semana. É assim que funciona a palavra de Deus para você. Léo, tira uma palavra para mim? Não. Isso aí eu aconselho que você vá lá tem alguns cartazes, né? Geralmente em poste. Você vai lá, tem um pessoal que lê mão, tem um pessoal que faz um mundaréu de coisa errada lá. E se você quiser esse tipo de fé, não é aqui que você vai encontrar. Aqui você vai encontrar uma fé madura. Oração. Oramos e agimos. Oramos e agimos. Você vai precisar agir para o milagre acontecer. Você tem que praticar a fé para que a fé seja visível aos teus olhos. Amém? Então eu convido você para a realidade. Quer ser enganado? É outro lugar. Tá bom? Toma muito cuidado com isso. Aqui eu fico feliz porque cada um de vocês que estão aqui dia após dia, vocês trazem para mim a confirmação daquilo que me foi dito. E eu sei que vocês buscam a verdade. Vocês estão cansados dessa patifaria, desse furdúncio aí, dessa coisa errada que vem acontecendo, não é mesmo? E eu fico muito feliz porque vocês são pessoas conscientes e eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Vamos orar? Coloque o seu motivo de oração nos comentários. Eu oro por cada um de vocês, eu oro pela casa de vocês, pelo trabalho de vocês. Sempre, tá? Não esqueça disso. Tem alguém orando por você. Só lembra disso. Tem alguém orando por você. Quando o calo apertar, lembra. Tem alguém orando por mim. Amém? Coloca nos comentários o seu motivo de oração e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por esse momento, graças te damos pelo teu ensinamento, discernimento, entendimento. Obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Obrigado, querido Deus e eterno Pai. Graças te damos por tudo. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, tu és maravilhoso, tu és incrível, tu és a rocha inabalável. Pai, confiamos em ti, dependemos de ti. Nos dê um espírito inabalável, nos dê um espírito de ousadia, nos dê um espírito obediente. Pai, que nós tenhamos a tua força,
que nós busquemos o Senhor dia após dia. Ainda que tenhamos carros e cavalos, nós faremos menção apenas do Senhor, nós confiaremos apenas no Senhor. Que nós tenhamos um coração quebrantado, buscando o Senhor dia após dia. Pai querido e Pai amado, nos proteja, nos guarde, nos cerca por detrás e por diante. Livra-nos de todo mal. Cega o inimigo de nossas almas. Cega o inimigo de nossas vidas. Cega os bandidos, os ladrões, e que nenhum mal sobrevenha sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre o povo da live, sobre o povo que assiste este vídeo, aqueles que virão, aqueles que passarão aqui, sejam abençoados com sorte de bênçãos do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.